Uma vez eu perguntei para o Divaldo Franco a questão dos amores. Ele é assediado como qualquer homem, Sim. né? Falei, Di, e aí, como é que você reage diante dos assédios, né? Porque tem um assédio que você nem se importa, mas tem um assédio que às vezes você se importa. Ele falou assim, eu asfixio pela raiz. Eu não dou espaço. A determinação desse homem, a obstinação dele em acertar nessa vida é muito grande. Então ele não dá margem. Você entendeu? A gente dá margem. Eu quero ser simpático, eu quero ser bonzinho, eu quero ser uma pessoa agradável. Ele não dá margem, porque ele já sabe. E eu não posso mais errar. Então, quanto mais você sabe, mais responsabilidade você tem que ter. E no caso de asfixiar ali, tanto uma sedução externa, seja qual for, quanto um pensamento que brota na própria mente dele também, né? Esse lance do pensamento é muito interessante. Eu estava vendo uma cena do The Chosen, né? E estava Jesus conversando com o pessoal. Estava ensinando. E aí tinha um casal aqui e tinha um homem aqui. E esse homem estava assediando aquela mulher pelo pensamento. E Jesus, ele dá uma lição para a gente. Quando ele fala adultério, ele não é adultério só entre 3 pessoas ali. Mas tudo que você adultera na vida. Mas ali, no caso, era o pensamento. Por que Jesus falava do pensamento? O pecado, o erro pelo pensamento. Por quê? Porque ele já estava nos preparando para a nossa vida de espírito. Porque no mundo espiritual, não é mais a palavra nada, é o pensamento. Você pensou, aconteceu. Então, ali naquela roda, aquele pensamento estava oculto para todo mundo. Para Jesus, não. Isso é interessante. Então, Jesus, um homem fora do tempo, ele tem esse tipo de preocupação em nos informar, olha, o pensamento aqui você pode esconder, mas no mundo espiritual não esconde. Toma cuidado, porque no mundo espiritual ele toma forma. E não somente quando desencarna, né? Quer dizer, os espíritos que nos rodeiam também conseguem perceber nosso pensamento, né? Ah, sim, mas eu tô falando, quando a gente retornar, no mundo espiritual não tem como esconder nada. Então, tá tudo às claras. Então, aí você falando sobre isso, a gente fica um pouco até preocupado, né? Fica. Pode ficar. Pô, eu vou estar na frente de um espírito ali que vai me ler todinho, né, a minha mente. Sim. E eu me recordo de um caso de um rapaz que foi visitar o Chico e tava na fila ali para ver o Chico Xavier e falou, o Chico tá meio estranho, né? Tá meio inchado, tá parecendo um sapo. E ele pensou, e foi indo na fila e tal, e ele, tranquilo, foi olhando, tá meio estranho, meio inchado e tal. Aí quando chegou, ele, e tal, falou um pouquinho com o Chico, e aí Chico, como é que tá? Ele, você sabe, né, meu irmão? Me sentindo às vezes como um sapo, né, a gente... Ainda tirou uma. E educadamente e tal. Aí ele falou, caramba, nem o pensamento, né? Então você vê. Nem o pensamento. Ele captava, né? Como você falou, é um espírito de outro patamar, né? Embora encarnado, ele captava. Tinha uma sensibilidade tremenda. Agora imagina a gente lá no plano espiritual. Aí... Não, então, no plano espiritual vai acontecer isso. Por isso que às vezes o Calderaro lá tá indo com o André Luiz, o André Luiz queria ir para tal lugar. André, não dá para você ir. Mas por quê? Você não está preparado. Lá o pensamento tem que estar firme. Porque se você desviar, você dança. E o pensamento tem que estar firme. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.